Muito boa noite, turma sangue bom, rapaz, nós estamos ao vivo da Doca de Souza Franco, já dizendo que tem um campeão no Brasil. O campeão no Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou muito emocionado e eu peço a Deus que não deixe que a minha boca seja tomada pelo meu coração. Mas eu quero deixar muito claro que alguns pastores que tomaram para si uma responsabilidade de colocar nos seus púlpitos, primeiro, uma disputa política e depois Deus, com certeza, o poderoso lá de cima, aqueles que vocês duvidaram, e eu posso afirmar, vocês duvidaram, sabe por quê? E vocês apostaram na força, talvez, da liderança que vocês têm nas igrejas. Mas não existe uma força mais suprema do que a de um Deus fiel, a de um Estado laico. Eu, em particular, enquanto cristão, e eu deixei muito claro na igreja do qual eu frequento, do pastor Samuel Câmara. Pastor, um grande abraço. Um grande abraço, embora o Senhor seja um homem de uma alma muito bonita, de uma bela alma. Eu vi o Senhor na igreja do qual eu sou membro, e eu vou lá, vou voltar para lá, para a igreja, eu não vou desistir não. Não vai ser o Senhor e não vai ser ninguém. O Senhor pode até me tirar de lá, mas agora eu duvido o Senhor ter coragem. Dobre seu joelho agora, pastor Samuel Câmara, e peça perdão para Deus, sabe por quê? Esse é o Deus que o Senhor passa para nós, mas que no fundo não vive. Vou repetir, esse é o Deus que sai da sua boca para fora, mas que o Senhor não vive. Vou lhe dizer os motivos. Como é que o Senhor pede para suas ovelhas, para homens e mulheres, em especial para mim, que nós votássemos um Bolsonaro, um homem que fala de família da boca para fora, que fala de Deus da boca para fora, que fala de pátria da boca para fora? O que lhe levou o Senhor e tantos outros? Eu não vou dizer que o Senhor recebeu algum convite para assumir alguma coisa, ou que o Senhor foi movido por um outro sentimento que não seja por convicção. Mas eu quero lhe dizer, pastor Samuel Câmara, o Senhor não tinha direito de fazer o que o Senhor fez na igreja, de pedir para a igreja votar no presidente, porque era necessário a igreja se posicionar. O Senhor pediu voto para o Bolsonaro e para o Raimundo Santos, além do menino aí da igreja. Eu lhe perdoo. Não sou Deus, mas eu, como servo de Deus, eu lhe digo hoje à noite, se lembre daquele que por muito tempo passou na cadeia de forma injusta, porque criaram lá uma situação para encarcerá-lo, sabe por quê? Porque há 4 anos atrás, se esse mesmo homem hoje, que é o meu e é o seu presidente, a partir de hoje, ele é o meu, é o seu e de todo o Brasil, queiramos ou não. Se lembre que se não fosse aquela armadilha, aquela farsa, quem tinha entrado numa disputa com Bolsonaro era o Lula. E para o senhor entender, o Lula foi condenado, assim como Jesus Cristo foi condenado. Morreu por nós. Eu não vou comparar Lula com Jesus, mas eu vou dizer que existe um Deus fiel, um Deus justo. Sabe o tempo que ele passou lá, preso? Ele passou quieto, enquanto aqui tinha um que estava ofendendo, que era misógino, pedófilo,
miliciano, que não respeita ninguém. Ele achava que ele era a maior liderança do mundo. Eu vou dizer mais uma vez para o senhor: existe o planeta Terra e a maior liderança se chama Jesus Cristo, Deus. Eu sou cristão, mas eu sei que o Estado é laico. Eu não vou dizer que eu fiquei surpreso com a sua atitude. O senhor poderia falar para a igreja de outra maneira, mas pedir voto dentro da igreja como eu vi, o senhor não pode dizer que não foi. Eu sei que uma hora dessa a tristeza no seu coração é tamanha, mas também sei que o senhor não precisa de Lula nem de Bolsonaro. O senhor só precisa de Deus. Só precisa de Deus. O senhor é um homem de Deus, do qual eu tenho muito apreço. Eu fui para frente lá naquele dia, porque eu já tinha falado com o pastor Felipe de como é que estava se encontrando os cultos lá. Não fiz por raiva, não fiz por vingança, muito pelo contrário, fiz com respeito e sob a ordenança de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que se levantaram de forma mais cruel contra Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor é sabedor que tudo passa pela permissão de Deus, absolutamente tudo. Daqui a pouco eu vou descer ali, eu vou fazer ao vivo, porque eu tenho uma história de vida, de conquista. Dinheiro no meu bolso nunca entrou de acordo e de acerto. Eu não estou me referindo ao senhor, pastor. Nunca entrou de acerto, muito menos de conchavos. Eu sou um servidor público de muita honra. Eu sou filho de Guilherme Leite, sou filho de Maria Neuza Belo da Silva, que me ensinaram desde menino a ser um trabalhador e ser digno. Dinheiro sujo na minha mão nunca. Não leve para o seu coração o que eu estou afirmando, que não é para o senhor. A conversa nos primeiros minutos sim, mas eu vou na igreja, eu vou ter o prazer de lhe dar um abraço, se o senhor me permitir, obviamente. O senhor, infelizmente, eu posso lhe dizer, como o senhor muitas vezes diz na igreja, deixou uma brecha. O senhor não vigiou na medida em que o senhor não vigiou na medida que o senhor tomou posição. Eu sou Inácio, eu fui pra rua pedir voto. Eu não sou dirigente de igreja, e o senhor é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará. O senhor jamais poderia ter feito isso, de pedir e de deixar panfletar lá dentro da igreja de Deus, do tempo que é usado por Deus. Eu não sei como é que o senhor vai me entender, mas também eu posso lhe afirmar, da forma que o senhor me entender, eu vou ser muito sincero, eu vou ficar preocupado, porque eu lhe tenho grande apreço, eu lhe tenho uma grande admiração. Eu conheço a sua história, conheço a história da sua família, conheço a história do Felipe, dos seus filhos. Eu vivo dentro da Assembleia de Deus desde 2008. Foi lá que eu aprendi muitas coisas. Foi lá que eu não tenho vergonha de dizer que eu mudei minha vida também, pelos ensinamentos que lá eu tive. O senhor não tem culpa, na verdade. O senhor foi setado. Infelizmente, o senhor é um cara, é um pastor que é coberto espiritualmente, mas o inimigo das nossas almas, por algum momento, o senhor não vigiou, ele lhe setou e o senhor se deixou envolver por essa corja. Eu não me refiro ao senhor, tira o senhor desse meio. O senhor se deixou envolver por essa corja aí, olha, de Silas Malafaia. Olhe para o Silas Malafaia. Ele é um representante de Deus.
Ele é um homem que ele está brigando por poder. E nós estamos buscando Cristo. Ele é um homem que está a cada dia se insurgindo mais contra outros homens. E nós, com a sua sabedoria, falamos de amor. Eu não lhe culpo. Eu quero, sabe o quê? Lhe dizer que eu não estou em nenhum momento chateado. E eu seria um covarde se aqui eu não lhe respeitasse. Não respeitasse todos aqueles que falam de amor e que estão dentro da Assembleia de Deus Tempo Central. Então me perdoe. Espero que o nosso presidente, o meu e o seu, vou lhe repetir, o meu, o seu, de todos os demais brasileiros, o senhor, que é muito sábio, de uma expertise, de uma sabedoria, de uma elegância, um homem muito usado por Deus, se permita arregalar os olhos e dizer: deixa eu acolher também. Porque a partir do momento que esse cidadão lá ganhasse, nós teríamos uma luta muito grande de homens e mulheres que são das igrejas contra outros homens que não são. E a minha ideia, sabe qual é, pastor? É de agregar, não de dividir. A minha ideia é de agregar, não de dividir. Obviamente que nós estamos vivendo muito assustados ainda com esse processo monstruoso de desenvolvimento humano muito rápido. Mas nós precisamos, enquanto servos de Deus, cada vez amar como Jesus passou aqui na terra e amou uns aos outros. Ele não pregava com divisões, ele não separava vagabundos, não separava prostitutas, ladrões, viúvas, outros, ele não separava. Tá compartilhando aí? Então, ele não separava Jesus Cristo. Quando levaram Maria Madalena para que ele talvez tomasse a mesma posição que muitos pastores tomaram, o Senhor tomou uma decisão infeliz. Mas não tire a bandeira lá. Não tire a bandeira lá, a bandeira do Brasil. Ela é a bandeira do meu, do seu, do nosso Brasil. Não vá me envergonhar mais uma vez. Não tire a bandeira de lá, permaneça lá, para mostrar que ela realmente tinha uma direção de patriotismo. Aquela bandeira, para mim, que eu sei, foi colocada lá para mostrar que o senhor era um aliado de Bolsonaro. O senhor é aliado de Bolsonaro. Mas Deus, a partir de hoje, o senhor deve ter mandado, ainda agora, ou daqui a pouco, que hoje é culto de domingo, a igreja clamar, orar pelo Bolsonaro. O poder vem de Deus, não vem dos homens aqui na terra. Então, que Deus lhe proteja, que Deus lhe abençoe e guarde. Eu sei que seu coração está triste, como o do Felipe, como o da sua esposa e tantos outros, mas nós não dependemos desses homens aí. Nós precisamos, mais do que nunca, ganhar almas para Deus. Nós não dependemos de política, meu pastor. E foi com o senhor, e foi na sua igreja, que eu aprendi muita coisa e tenho orgulho. Aqui eu podia covardemente apontar dedo em quem quer que seja, mas eu prefiro dizer que Deus nos perdoe, perdoe a mim, perdoe ao Senhor, por nós termos tomado rumos tão diferentes. A sua convicção, para mim, ela só foi equivocada, reitero, quando o senhor, enquanto dirigente, pede para a igreja votar. Ora, um dirigente, um líder como o senhor é, uma referência como o senhor é no Brasil, obviamente que o senhor abrindo a boca e pedindo votos, o senhor leva 99% da igreja, 90%. Eu sou frequentador da igreja, eu visto essa camisa aqui, sabe, pastor? Eu fui desse partido por muitos anos, fui do PSOL também por muitos anos, e foi lá nesses dois partidos que eu convivi com várias pessoas, homens e mulheres de bem e do bem, homens e mulheres
que alguns que soberbamente acusam-nos de comunistas, de maconheiros, de presidiários, de gays, de lésbicas, de tudo que não presta. Meu pastor, eu tenho um filho gay. Meu filho está nos Estados Unidos agora. Sai por conta dessa homofobia desse cidadão aí, que dizia que ia matar, que gay, um homem que nega, misógino, que nega a mulher. A Bíblia diz que as nossas esposas são nossas companheiras. Como é que um homem diz que deu uma fraquejada e nasceu uma mulher? Como é que ele diz que teve um clima entre ele e uma menina de 14 anos? Como é que os pastores, vocês aí que... Vou lhe retirar desse meio. Como é que esses pastores fazem isso sabendo que Deus é Deus de perdão? Ele é Deus de perdão, agora Ele é Deus também de salvação. Eu não sei se Ele vai me salvar. Eu não sei quantos serão salvos, em especial aqueles que pregam e não vivem a palavra, que não é o seu caso. Vou reiterar, o Senhor cometeu só um equívoco, que não vai abalar em nada a sua estrutura. Que Deus lhe abençoe e Deus guarde. Vou aproveitar também esse momento para dizer da minha alegria, da minha satisfação. Não porque era uma polarização, mas muito mais por entender que Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi presidente, agora aos 77 anos, depois de sair de uma prisão, enquanto o presidente estava governando com máquina, com dinheiro na mão, o seu presidente, o meu presidente agora, ele estava preso. O seu presidente, que era também meu presidente, mas eu não votei nele, não votaria nunca. Ele não administrou o Brasil, muito menos ele teve amor, muito menos ele falou de amor. Ele não respeitou crianças, ele não respeitou adolescentes, ele não respeitou homens e mulheres, esposos e esposas, a turma da melhor idade, muito pelo contrário. Ele brincou. Ele, assim como Hitler, que tinha como os 3 pilares Deus, pátria e família, eram esses 3 pilares que esse cidadão, ele agora vai conhecer a Deus. E eu queria, ele veio muitas vezes em Belém, foi recebido pelo Senhor, pastor Samuel Câmara. Eu queria que ele viesse aqui na Assembleia de Deus, para ele aprender o verdadeiro Deus. Ele morreu pela boca. Ele morreu pela boca. Aos meus amigos, aos cidadãos brasileiros, que de forma democrática, reconduziram Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, que Deus nos guarde, que Deus abençoe toda essa gente. Não acabou a divisão entre crentes, católicos, não crentes, as mais diversas formas de ver Deus. Deus não é Deus de crente, nem Deus de evangelho, dos evangélicos, tampouco dos católicos, dos bandistas. Deus é Deus, Deus fiel. Então eu me dirigi nessa live ao Senhor, antes de eu descer para a doca, porque eu vou fazer uma live de comemoração, para lhe dizer: não guardo mágoa, não guardo tristeza, mas lhe peço, mantenha a bandeira do Brasil lá. Continuarei indo lá e quero dar, se o Senhor me permitir, pegar e dar um grande aperto na mão, porque eu vejo no Senhor um homem de Deus. Reitero, o Senhor foi setado por outros homens que talvez não tenham espiritualmente essa aproximação que Deus tem com o Senhor. Os outros homens, e eu não vou dizer que o Senhor é menino, que o Senhor foi induzido, não.
Houve só um equívoco. Então eu continuarei de forma muito tranquila. Espero que a nossa gente entenda que nós não somos comunistas. Se for comunista, eu vou falar por mim, é ser reto, digno, honesto, homem de uma palavra só, homem decente, homem digno. Se isso é ser comunista, meu Deus, eu me considero um comunista. Vou lhe repetir, se comunismo é ser reto, digno, eu estou falando por mim, tá, meu pastor? Eu não estou falando por ninguém. Se a palavra é direcionada a quem ia votar no Lula era maconheiro, ladrão, viciado e comunista, eu quero dizer que eu, como assembleiano, membro, eu tive lá na igreja, naquele dia eu pedi lá, estou lá desde 2008, está lá minha filiação como membro. Fui lá pedir, sou membro, eu sou um membro partícipe. Eu vou lá e vou adorar todos os dias da minha vida. Mas me entristeceu. Pode ser que o equívoco também possa ser meu. Mas antes de eu abrir essa live para me dirigir de forma respeitosa ao Senhor, meu pastor, eu pedi a direção de Deus para que eu não fosse tomado por algum ato de rebeldia, por algum ato que não agrade seu coração. Eu lhe peço perdão, peço que o Senhor me perdoe também. E o Senhor sabe que o pastor Gabriel já falou com o Senhor, mas eu vou fingir que está tudo tranquilo. Eu vou fingir não, está tudo bem comigo. Espero com o Senhor também, com os nossos irmãos também. Lula é o nosso presidente. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Nós somos falhos e pecadores. Deus, isso aí. Um grande abraço, um forte abraço. É isso, Lula presidente. Agora eu estou aqui na doca do meu apartamento, olha aqui, olha. Isso daqui, até daqui a pouco, isso aqui é uma multidão de homens e mulheres que vão brincar e dizer um grande sim. Houve um grande sim do povo brasileiro pro Lula. É isso. Eu vou fazer uma outra ao vivo. Eu já estou descendo para a doca para fazer uma outra ao vivo agora. Que Deus nos guarde. A paz do Senhor.